expulso da área. E o mandado da defensoria foi indeferido, e nos 3 parágrafos que o juiz motivava a sua decisão, ele não citava nenhum artigo de lei, nenhuma jurisprudência, ele citava uma reportagem da Folha de São Paulo. Então, acho que em todas as esferas, em todos os tamanhos de caso, a gente tem, sim, uma grande influência da mídia, e acho que a influência da mídia nos julgamentos, que é o tema da palestra de hoje, é extremamente pertinente, e acho que vai ser um debate bem proveitoso. A gente vai começar aqui com a fala do Luiz Nassif, então. Luiz. Bom, agradeço muito o convite aqui, a possibilidade de participar de uma mesa tão preparada aí. Eu vou falar um pouquinho da minha experiência jornalística também e de algumas considerações sobre como eu vejo aí essa questão do mercado de opinião. Você tem alguns princípios que são básicos aí na Constituição, o direito à opinião, a manifestação de pensamento, manifestação cultural e tudo, que proíbe qualquer forma aí de censura prévia e tudo mais, né? Esse princípio se baseia em uma visão de mercado, chamado desse mercado da opinião pública, uma visão de mercado concorrencial. Se for pegar um pouquinho, digamos, como que essa questão da informação ela entra no mercado de capitais, você parte do princípio, vou pegar mais a economia, que é a minha área, para depois a gente derivar para a questão da mídia em geral aí, né? Você parte do princípio que os agentes econômicos têm acesso à plena informação e, tendo acesso à plena informação, a partir da disseminação de todas essas informações, você forma consensos no mercado dentro de um ambiente competitivo de opinião. Para que esse ambiente funcione, você tem que ter algumas qualidades fundamentais na informação. Uma coisa é opinião, outra coisa é a informação. A informação ela tem que ser objetiva, ela não pode, você não pode mentir, você não pode dar um produto falso. Ela tem que ser objetiva. A partir daí, os próprios meios de comunicação têm direito aí à sua opinião, à sua visão de mundo, mas oferecendo a informação de uma maneira objetiva. E o segundo ponto é o seguinte: você tem que ter um ambiente concorrencial. Então, na economia, essa questão de você não ter a informação assim de uma forma isonômica para todos os agentes, fez com que muitos economistas passassem a questionar esse negócio do poder do mercado de formular opiniões a partir das informações, porque eram informações que chegavam de uma forma diferente no mercado. Alguns tinham a informação antes, alguns tinham informação completa, alguns tinham informação incompleta, né? Então, isso levou, dentro da economia, a você tomar uma série de medidas para corrigir essas distorções de mercado, baseando-se no princípio de que aquela plena informação que o mercado de capitais exige não existia, por razões diversas aí. Quando a gente vem para o mercado de opinião, vamos pegar a empresa jornalística. A empresa jornalística ela tem características similares a de qualquer outra empresa de mercado de consumo, com algumas exceções que depois a gente vai ver mais à frente. Uma fábrica de geladeiras produz geladeiras. Uma empresa jornalística produz notícias. E produz com a mesma visão do cara de geladeira. Ou seja, tem que ser uma notícia que é agradável, que tenha uma espetacularização para poder ter uma audiência maior. Em muitos países, você conseguiu estabelecer uma diferença, gradações na imprensa. Você tem a imprensa sensacionalista, você tem a imprensa regional e você tem a chamada grande imprensa. A grande imprensa, que é aquela que, teoricamente, aí, fiscaliza atos do governo federal, que pega as grandes bandeiras federais, ela é uma fiscal do governo, e ela tem como característica objetividade da informação e você tratar de temas relevantes. Então, você pode ter grandes tiragens, aí, como Financial Times e outros, mas você tem que tratar de temas relevantes. E você tem que ser muito rigoroso na exposição das informações. Se você for pegar uma grande reportagem aí, do Financial Times e outros, ela apresenta os 2 lados da questão, ou 3 lados da questão, ou 3 ângulos da questão, com todos os dados. Quer dizer, cada dado ela pega, solta a matéria como se fosse o outro lado efetivamente. E depois o repórter tira a sua conclusão, mas se o leitor quiser tirar a sua conclusão, tem todos os elementos lá para que ele possa discordar, inclusive, da conclusão do repórter, né?
No Brasil, por um conjunto de circunstâncias históricas, aí a imprensa, ela, a partir dos anos 90, você deixou de ter uma imprensa, a chamada grande imprensa, quarto poder. Ela passou a querer disputar audiência, a partir de um episódio que é um dos mais escandalosos da história jornalística, até o que ocorreu nos últimos anos, que foi a campanha do impeachment do Collor. Jornalisticamente, foi o maior embuste que eu já vi, e não que o Collor fosse inocente. Os grandes temas de corrupção nem se passou perto, porque dava muito trabalho você levantar, muito trabalho você... É demorado, e digamos, aquela disputa entre os jornais exigia o escândalo diário. Então, para produzir o escândalo diário, os jornais foram gradativamente se distanciando da informação. Se passou a criar uma ficção. E a lógica que se tinha estava muito atrelada à falta de formação jurídica mínima de jornalistas, ou desse tipo de jornalismo que se pratica. Esse negócio da presunção da inocência, esse negócio que o ônus da prova é do acusador, esse negócio que você tem que... testemunha ocular não é melhor testemunha, essa questão de quem acusa alguém tem interesse por trás, você tem que ter uma noção clara disso. Então, digamos, nessa campanha do impeachment, você começou aí a degringolada da imprensa e em nome do quê? Em nome do seguinte fator, todos, que eu digo, os jornais, leitores de jornais, queremos o pescoço do Collor. Então, vale chutar da cintura para baixo, vale furar o olho, o que vier nós traçamos. Essa campanha ainda não mereceu um livro à altura das baixarias que foram cometidas. Eu até comentei aqui a outra vez que eu estive, antes de começar a campanha, eu era o cara mais detestado pelo Collor. Tinha 2, 3 processos deles, a gente tinha denunciado rolos do Leopoldo, Pedro Paulo Leone, tudo. Quando começou a campanha, eu pulei fora, porque eu não sabia de que lado que estava a bandidagem, eu não sabia. Então, você tinha notícias que o Collor consumia cocaína por supositório, que ele ficava... Até minha filha de 10 anos falou, papai, mas é possível isso? Eu falei, olha, eu não sei nem pelo nariz, mas... Até ela de 10 anos, 12 anos, ela ficava espantada com o que aparecia no Jornal Nacional lá, né? Ele ficava catatônico, para sair da catatonia tinha que vir o segurança dele penetrá-lo pelas costas para poder sair da catatonia. Coisas absurdas. Ali, pela primeira vez, a imprensa em Brasília passou a recorrer a algo que depois virou uma cumplicidade criminosa, aí, que foi essa questão de você se aliar aos lobistas de Brasília para produzir escândalos. Então, em geral, você pode falar com o bandido, claro, o bandido ele tem informação, mas o que vinha como não sistemática, não a ponto de você transformar o bandido no cara mais poderoso do país, né? Mas o que havia é o seguinte, você tem dicas para ir atrás de reportagens. E o que passou a acontecer nos anos 90 foi que você criou um estilo de jornalismo investigativo dos mais deploráveis que eu já vi. Eu lancei um livro chamado Jornalismo dos anos 90, onde eu abordo uns 20, 25 casos aí de abusos da imprensa e faço um manual de manipulações da imprensa. Então, se tinha manipulações do seguinte tipo: se eu tenho uma gravação, um grampo oficial, ou uma declaração em juízo de um réu, eu não vejo valor nisso. Se vem qualquer grampo eu trato como se fosse algo verdadeiro. Porque, aparentemente, eu peguei, em um momento de distração, que o cara se abriu. E, a partir do grampo, isso aí ocorreu agora, o que eu falava lá de alguns episódios dos anos 90, achava que ia melhorar, hoje é recorrente, é diário. Não é diário porque a Veja é semanal. Mas o que havia é o seguinte, você pega uma declaração de alguém, daí você vê aquela declaração e fala, mas é uma declaração banal, né? Daí a revista tira a informação. E a informação é o seguinte, olha, segundo o cara declarou, tal apelido se refere a tal fulano. Tem uma capa fantástica, quando veio aquela crise do câmbio, em 99, uma capa de quem? Da Veja, de quem? Eu tenho a impressão que esse rapaz mesmo, esse Policarpo aí, né? A capa dizia o seguinte, que olha só, hein? Você teve aquele caso do banco... Aquele banco que quebrou o vetor? Não. O Banco Marca, lá, o Fonte Sindan em Marca, lá, que o sujeito teria sido avisado pelo Chico Lopes que ia ter mudança de câmbio. A história era outra, totalmente outra lá. Mas a Veja levantou a seguinte história.
que o sujeito descobriu que um cara do Banco Pactual que comprava as informações do Chico Lopes. E quem passava as informações era um sujeito, Bragança, uma coisa assim, que era amigo do Chico Lopes. Esse sujeito tinha 2 celulares. Um celular para falar com o Chico Lopes e um dele. Nesse celular eles trocavam informações. Daí o sujeito do Marca, que é o Catiola soube disso e passou a grampear o Bragança. Então, ou seja, o cara apostava toda a vida dele, porque ele fazia aquelas apostas de tudo ou nada, em cima de um grampo de um celular do Bragança. Daí diz que no dia que deu o rolo do câmbio, por alguma razão o celular não funcionou, e daí o Catiola quebrou, e daí foi ameaçar o Chico Lopes. E a reportagem dava exemplos. Fala, olha, o pagamento ao Chico Lopes se dava na conta X de Nova York. Tudo isso colocado lá. Era uma matéria tão maluca, que quando nós fomos levantar como que chegou àquela loucura, você percebia que o método de fazer matérias lá era o seguinte, sabe essas brincadeirinhas que tem vários pontos, que você tem que juntar os pontos para fazer o desenho? Era assim, só que era aleatório você juntar os pontos. Então, alguém montou um dossiê, entregou para o repórter, dizendo que na conta, na declaração de renda aí do tal do Bragança, tinha 2 telefones celulares. E, inclusive, os números dos telefones celulares, que o repórter utiliza. O tal do número da conta do banco em Nova York, onde se pagava a propina, na verdade, era o registro do banco em Nova York. Que nem se tem o Banco do Brasil, que 001, era o registro do banco em Nova York. A partir desses elementos que não tinham nada a ver, você compôs uma novela monumental. Uma novela monumental que não tinha nada de verdade, a não ser o número do telefone do Bragança, que estava